Se tu recebesse uma pessoa, uma visita na tua casa para passar lá a noite, diz-me uma coisa, tu entregarias uma toalha assim? Neste estado, assim, manchada? Ela está lavada, mas está manchada. Se fosse uma visita que fosse passar uma noite na tua casa, tu entregarias esta toalha a essa pessoa ou não? Ou entregarias uma toalha lavadinha, branquinha, limpinha, cheirosinha? Então, hoje vamos falar sobre merecimento. Esse exemplo que eu dei com a toalha é apenas um símbolo de como o outro é sempre a nossa prioridade. E isso mostra-se também num exemplo de quando tu estás sozinho, tu vives sozinho, vamos imaginar, e automaticamente no teu subconsciente é sempre muito mais prazeroso e recompensador quando tu fazes uma ação para o outro e não para ti, apenas porque sim. O exemplo da refeição. É mais fácil tu fazeres uma boa refeição, saborosa, caprichada, com amor, quando tu recebes alguém na tua casa, seja uma amiga, seja uma relação, um namorado, uma namorada, do que o fazeres para ti. Vamos supor, tu hoje estás com muita fome e está-te a apetecer mesmo comer algo e automaticamente o que é que tu vais fazer? Vais fazer um pedido no Uber ou noutro aplicativo para teres esse prazer, essa refeição, mas não foi cozinhada por ti. Tu não te deste esse momento de merecimento de que eu mereço comer uma comida feita com amor, caprichada e saborosa. Para mim. Porque sim. Certo? Da mesma forma que muitas vezes nós usamos coisas, e eu falo porque eu vivi a minha infância toda com essa crença, com essa repetição de ações que eu achava que isso era normal. Eu vivi a minha vida inteira a usar roupa dos outros. A minha roupa era toda doada, literalmente, ela era toda doada. Os ténis eram doados. Havia muitas vezes que eu andava com uns ténis que eram maiores do que o meu pé, porque os meus pais não tinham condições e aceitavam tudo, das igrejas e tudo mais, e aceitavam tudo. Aceitavam tudo, não havia uma seleção, não havia uma escolha, não havia. Muitas vezes o armário estava cheio de roupa sim, mas muita coisa nós não usávamos porque não era o nosso número, não era o nosso tamanho. E isso fez-me repetir o mesmo padrão. Como, por exemplo, tudo o que é sobra do meu guarda-fato, vamos supor, tudo o que eu já não uso, a calça manchada, ou aquela calça que já não tem folga na cintura, ou o borboto, fica com borboto, ou manchada, ficam com alguma mancha na borda da calça, ou whatever. O que é que eu fazia? Eu achava que era normal usar aquela roupa para dormir. Ou seja, a roupa velha fica para dormir, fica para eu estar em casa. Até que eu comecei a perceber essas minhas ações. Porque em algum momento a minha consciência já se tinha elevado. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava ainda com esse padrão repetitivo de toda a minha infância, eu senti de facto um desalinhamento. E é isso que provavelmente tu também irás sentir depois de veres este vídeo e perceberes o que é que se está a passar na tua vida. Eu vou trazer um exemplo
que até aconteceu há um ano atrás, 2024. Para tu perceberes, porque às vezes tu até tens já bastante consciência, bastante conhecimento, de facto já mudaste muitas coisas na tua vida, já conseguiste aplicar esse conhecimento e és outra pessoa, sim, mas ainda há algum lado sombra teu que ainda não está curado, ainda não está. Ele ainda está invisível. Só que às vezes isso só consegue tornar-se visível quando tu passas por certas situações. Por isso é que nós também temos que respeitar o nosso ritmo, o nosso tempo. As coisas levam tempo. Eu trabalhava com massoterapia, ok? Trabalhei no spa e depois criei uma forma independente de trabalhar com isso e trabalhar da minha maneira. E nesse início eu queria muito testar e perceber como é que o meu cliente se iria sentir do início ao fim. Entrar no gabinete e sair do gabinete. Eu queria entender exatamente qual era a experiência que a pessoa ia viver. E como é que a pessoa se iria sentir durante a experiência toda. Vamos lembrar que eu estava no início. Havia coisas que eu ainda não tinha comprado porque o trabalho que eu tinha era para pagar as minhas contas. E então, quando tu estás a criar uma coisa, todo o dinheiro que tu tens é para fazer um investimento inicial, não é? De comprar as coisas básicas. Então eu estava nesse processo. É para perceberes exatamente o porquê das coisas. Eu estava, portanto, havia muitas coisas que eu sabia que ainda tinha que comprar, mas ainda não tinha a condição financeira para o fazer. Mas para mim também estava tudo bem. Eu já estava nesse entendimento de que as coisas levam tempo, é um processo. Mas havia uma coisa que eu tinha percebido que não estava que falhava e que na minha cabeça aquilo era uma grande falha, que era colocar uma manta térmica que proporcionasse aquecimento durante toda a sessão na marquesa. Mas eu ainda não tinha. E mesmo assim eu convidei um amigo para fazer essa experiência e para ele me dar o feedback de como é que eu não cobrei a sessão, porque o objetivo era mesmo eu perceber tudo, como é que ele se ia sentir em tudo. E ele foi fazer essa experiência, ele fez tudo, e quando ele estava a deitar na marquesa, a primeira coisa que ele diz é: ai, a marquesa está fria. O que é que aquilo ativou no meu cérebro imediatamente? Foi: eu não mereço a presença dele aqui, porque o mínimo que eu já sabia, que já tinha pensado que era uma coisa que realmente iria fazer diferença, eu não trouxe, eu ainda não tenho. E estou a proporcionar-lhe esta experiência com esta falha. E o que é que acontece a seguir? Acontece que ele gostou da massagem, ele gostou de experiência, foi a primeira vez que ele fez, portanto, não tinha também nenhuma referência, nenhum parâmetro de análise. E no final da sessão, ele disse: olha, acompanha-me ali ao carro. E eu fui com ele até ao carro. E ele diz: olha, muito obrigada, gostei mesmo muito da experiência, e dá-me uma coisa para a mão. E eu saí, coloquei na minha bata e fui entrar no espaço. E quando entrei no espaço, vi que ele tinha me dado, pela minha gentileza e pelo apoio ao que eu estava a iniciar naquele momento, ao meu projeto, ele deu-me 100 euros. Só que lembras-te que eu disse que ele fez aquele comentário da marquesa, de algo que eu já sabia que aquilo ia fazer diferença. E automaticamente ali ativei o meu não merecimento, seja do que viesse para a frente, eu não ia merecer. Então, o que é que aquele dinheiro que ele me deu
que eu poderia investir e comprar a tal manta térmica, por exemplo, ou outros materiais que eu precisasse, o que é que automaticamente eu fiz? E atenção, porque é isto que nós fazemos. É isto que nós fazemos. Nós encontramos-nos nos mesmos lugares com outras histórias. Tu vais-te reconhecer com aquilo que eu fiz, mas com outra história tua. Eu, nesse dia, eu fiz questão, inconscientemente, de gastar aquele dinheiro. E atenção, eu sou uma pessoa super poupadinha, super consciente dos meus gastos. E naquele dia, eu tinha estado a trabalhar com outras duas colegas, eu fui levá-las para almoçar, eu paguei-lhes o almoço, comprei mais não sei o quê, e no final do dia seguinte eu não tinha esse dinheiro. Eu gastei 100 euros em menos de 2 dias. Precisamente porque eu não me senti merecedora daquele dinheiro por causa do comentário que ele fez. E é isto que nós fazemos. Quando alguém nos dá, oferta alguma coisa, nós não nos sentimos merecedoras e nós temos a tendência imediata de acabar com aquilo. E a falta de merecimento vem acompanhada da culpa. Por isso é que muitas pessoas, quando não se sentem merecedoras de alguma coisa, elas têm uma tendência a culpar-se. E essa culpa pode vir de variadas formas. Pode vir de automutilação, as pessoas que se cortam elas mesmas, pode ser de se entupirem de vícios de álcool, de tabaco, porque de tu dizeres ao teu corpo, à tua vida e ao universo de que está certo, tu não mereces, tu tens a culpa do que outra pessoa está a viver, por exemplo. Nós sentimos-nos culpados às vezes pelo sofrimento de outra pessoa. E nós, ao fazermos isso connosco, porque repara, a única matéria que nós temos que temos acesso a que ela seja penalizada, somos nós, é o nosso próprio corpo, somos nós. E aquilo que nós fazemos connosco é exatamente a representação da falta de merecimento. Isto pode estar a parecer um pouco confuso, pode estar a parecer um pouco contra da origem do que é o merecimento, mas não é. Não é, e tu vais continuar a perceber porquê. Como eu já disse aqui, tudo começa na nossa identidade, ok? A nossa identidade aqui. O resultado que nós temos na nossa vida, e quando eu digo resultado na nossa vida, é o resultado de uma relação que tu tens, amorosa. Que tu tiveste, ou que já não tens, ou que ainda estás. Qual foi o resultado dessa relação? Não é? O que é que tu aceitavas dentro dessa relação? O que é que tu achavas normal dessa relação? Qual era o amor que essa pessoa te dava? Sim, é para refletir. Porque as pessoas que não têm o senso de merecimento, elas aceitam menos do que desejam. O que é isto? O que é que isto significa? Aceitar menos do que desejam. Vou dar um exemplo. Conheço uma pessoa que está a viver isto, que é a pessoa gostava de ter uma relação séria, mas a outra pessoa com quem ela começou a estreitar uma relação, um contacto mais próximo, disse que neste momento só poderia dar uma relação casual, sem compromisso. E esta pessoa que não tem senso de merecimento, ela deseja ter um compromisso, ela deseja ter uma relação, ela deseja casar com alguém no futuro, ter uma família, mas ela aceita menos. O que é aceitar menos? É, ok, se é isso que tu tens para me dar, uma relação sem compromisso e nos teus termos, é isso que eu vou aceitar.
calhar tu estás a viver isso, ou se calhar conheces amigas que estão a viver isso. Têm receio de mudar, acreditam que coisas boas são para os outros é que merecem. Os outros é que merecem ter uma família, os outros é que merecem ter uma boa casa, os outros é que merecem ter um bom trabalho, os outros é que merecem ter uma boa vida, os outros é que merecem ser bem tratados, os outros é que merecem ser recompensados. Isso é demais para mim. E como é que isto acontece? Porque o foco aqui é explicar-te sim que existe este pilar do merecimento e o quão importante ele é, mas acima de tudo é explicar-te de onde é que isto vem, exatamente. De onde é que isto vem? Isto vem da tua infância. Isto vem da infância porque vamos lá. Tu não nasces a saber o que é o amor. Certo? Tu não nasces. Tu és um bebê e tu não sabes o que é o amor. Tu não sabes nada. Tu vieste ao mundo e tu aceitas tudo como é, certo? O que é que acontece? Acontece que as pessoas que nos ensinam e nos dão algum tipo de educação, elas estão-nos a ensinar o que é o amor. O que é o merecimento. Então, o que é que acontece? Acontece que a maior parte das pessoas, e é isto que nós temos que trazer também entendimento e consciência de perdão, porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos a receber uma repetição de uma vida também. Por exemplo, a tua mãe ensinou-te que o amor, se dê atenção, vai depender do que tu fazes. Ou seja, é sempre algo que tem condições. O amor tem condições. O amor tem condições. Tu só podes incomodar a tua mãe quando ela quer. Quando ela deixa, quando ela permite. Da mesma forma que tu só podes ter atenção quando tiveste uma boa prova num teste. Aí sim tu mereces um presente. Aí sim tu mereces que a tua mãe cozinhe aquilo que tanto gostas para comemorar esse teu feito. Aprendes a não incomodar. Está aqui, olha. Internamente, então, nós temos isto que é aquilo que tu sentes. E internamente, a repetição do que tu ouves é: isso não é para mim, se me virem de verdade talvez não fiquem, não sou boa o suficiente ainda, eu não quero ocupar espaço, eu não quero incomodar, qualquer coisa serve. Se eu pedir muito posso perder. Então, vamos, anda comigo, que é: eu acredito que cada vez que eu quero dizer alguma coisa, ou pedir alguma coisa, ou que mereço, ou que eu acho que para ter atenção, eu primeiro tenho que fazer alguma coisa para merecer essa atenção, o que é que tu achas que isto vai acontecer na tua vida adulta? Vai acontecer que tu vais atrair pessoas com energia oposta àquela que tu estás a dar. O que é que significa? Significa que tu, para compensar o teu medo de perder alguém, vamos colocar que tu estás numa relação tóxica. Essa pessoa, ela provavelmente vai ser narcisista. Sim, e cada vez mais tu vês que há relacionamentos com este padrão, cada vez mais. Porque o narcisista faz-te querer acreditar que ele é tudo o que tu estavas à espera. E ele faz com que tu fiques dependente emocionalmente dele. Ele entrega tudo ao início para tu ficares refém daquela emoção que ele te dá.
daquele amor que ele te dá. E depois ele tira, ele para, e tu ficas naquela bolha, naquele ciclo. E lá está. Como ele te fez acreditar que és uma sortuda porque tu estás numa relação com ele, porque ele é incrível, não é? Ele é. Toda a gente queria estar com aquela pessoa e ele escolheu-te a ti. Quer dizer, eu não posso desperdiçar esta oportunidade. Então, como tu ficas com tanto medo de perder essa pessoa, o que é que tu fazes? Tu compensas. Tu doas cada vez mais. E aqui é onde tu te abandonas. Tu aqui abandonas-te para estar na relação com essa pessoa. Porque tu estás a querer provar o teu valor. Tu estás a provar que ele merece que tu continues na vida dele e continuas a ser namorada dele. E o merecimento é tão silencioso no teu dia a dia que tu nem percebes. Por exemplo, alguém elogia alguma coisa que tu tens. O teu cabelo, alguma peça de roupa, um colar, um acessório, ou então só mesmo a tua energia, sei lá, a tua boa disposição, algo assim, não sei. Alguém elogia. Mas eu vou trazer aqui elogiar uma peça de roupa, porque esta até tem a sua piada e isso é muito. Parece que é mesmo um padrão automático que nos foi colocado no nosso sistema, porque é muito engraçado. Tu usas uma peça de roupa que por acaso estava lá no teu guarda-fato, sei lá, há 10 anos, estava arrumado. E naquele dia tu disseste: olha, vou usar esta peça de roupa. E alguém cruza-se contigo e diz: uau, essa peça fica-te super bem. E tu não sabes aceitar, tu não sabes receber. Tu não sabes receber. Qual é a tua resposta automática? Pois, sim, eu estava lá perdida no meu guarda-fato há 10 anos. Eu comprei naquela loja da Humana a 2 euros há 10 anos atrás. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a pessoa elogiou a tua roupa. O que é que tens de dizer? Obrigada. É estranho. Ao início é estranho, porque parece que ficas a querer justificar, ou não, como não queres dar ênfase ao elogio, começas a trazer essa história de onde é que vem a roupa, foi a minha tia que deu, isso não interessa para nada, by the way, nossa cabeça, que nós temos que retribuir. Mas porquê? Mas porquê que temos que retribuir? A pessoa disse aquilo e tu só tens que aceitar, ponto. O teu cabelo está muito bonito. Obrigada. Tens um sorriso muito, muito bonito. Obrigada. Obrigada. A pessoa elogia a tua roupa. Epá, essa roupa fica-te super bem. E tu dizes, obrigada, por acaso eu também gosto. Sinto-me bem com ela. Tens dificuldade de fazer isso? Ou nunca te apercebeste que fazes isso porque é tão automático que às vezes realmente nós não nos apercebemos? Começa a pausar. Começa. Obrigada. Alguém te oferece um presente. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada por teres lembrado de mim. É isso. Estás sozinho em casa, em vez de fazeres uma boa refeição, uma refeição com carinho, com amor, não. Vais pegar ali na lata de atum, a massa, cozeste a massa, sem sal, sem nada, bota tudo lá para dentro e come assim a massa. Também é só para mim. Alguém partiu um bolo de aniversário, todos comeram uma fatia inteira e tu dizes: eu posso ficar com o resto. Não, eu fico com o resto. Não, fatia inteira, não quero incomodar. Pode ser o resto. É aqui.
Aqui está. Acordas de manhã, lavas a cara, pões água assim na cara, nem um minuto e já estás a pensar nos outros. Não! Mereces ter a tua skincare, mereces olhar de manhã no espelho, passar água com calma, fazer a tua rotina, pôr aquele hidratante, olhares para ti e dizer: tu és incrível e hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje coisas impressionantes vêm até mim. Isto parece uma loucura. Parece. Mas funciona. 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 Funciona porque tudo é repetição. Para construir aquilo que tu és hoje agora, foi necessário o quê? Repetição. Para desconstruir o que tu és agora, vai ser necessário o quê? Repetição. A partir da repetição, cria-se um padrão. E esse padrão vai ser o teu novo eu. Porque não te esqueças que tudo o que tu estás a ser agora, tudo o que tu estás a fazer agora, tudo o que tu estás a decidir agora, tudo o que tu estás a conversar agora, a dizer agora, é nada mais, nada menos do que memória. Memória. Tu estás a viver em função da memória, do que te colocaram aí dentro. Não és tu. E tu vais ter que dar um novo significado ao que é amor. Eu também não sabia o que era amor. Porque ninguém me ensinou quando eu era miúda, quando eu era criança, o que era amor? O que era amor? O que é o amor? Como é que o amor se define então? Como é que é? O que é que eu mereço? Na minha casa sempre foi tudo muito distante, nunca se falou de emoção, nunca tive essa consciência. Como é que eu aprendi? É aqui que é importante, é aqui que é importante. Tu vais aprender com a experiência. Tu vais aprender com a experiência. Tudo o que eu sei agora foi pela minha experiência, foi pela minha consciência, foi pelos meus erros e acertos. Eu tive que sofrer em relações amorosas, especificamente, porque as relações amorosas é o único lugar onde expõe o teu valor pessoal. Tu só te vais conhecer mais e mais e mais se tu estás dentro de uma relação e te permites a isso. Eu acho que as pessoas são veículos que nos trazem para nós mesmos. As pessoas são um veículo que nos trazem para nós mesmos. Todas as pessoas com quem eu tive eram reflexo daquilo que me faltava. E por isso muitas vezes aceitei coisas que eu não queria. Só que eu não sabia que eu não queria. E é aqui que tu vais fazer um exercício. Tu vais ter que começar a ouvir o teu corpo. O teu corpo, ele já foi ensinado tantas vezes a ter um certo hábito que hoje o teu corpo sabe mais do que a tua mente. Por isso é que eu te estou a dizer para tu começares a escutar o teu corpo em alguma situação onde tu vais estar. Quando vais ter com aquela relação tóxica, com aquela pessoa que te dá migalhas e que tu aceitas, que diz: sim, mas tu és muito chata, estás-me sempre a mandar mensagens, tu não entendes que eu tenho 3 trabalhos e ainda estou a fazer o curso de não sei do que, não sei o quê, eu só posso dar atenção uma vez por semana. Tu vais começar a parar e vais falar para ti o que é que tu sentes em relação a esta situação. Tu vais perguntar ao teu corpo o que é que tu sentes em relação a esta situação.
A única coisa que não mente é o teu corpo. Só que nós não paramos para o ouvir. Não é à toa e por acaso que a meditação é uma prática de consciência. Porque ali tu estás presente com aquilo que tu estás a sentir. E foi através do meu corpo que eu comecei a perceber que eu não deveria estar onde eu estava. Tudo o que eu decidi até hoje, e sempre bem, foi uma mensagem do meu corpo. Nenhuma decisão que eu tomei foi por mim, foi pela minha consciência. Não, foi sempre pelo meu corpo. Porque eu aprendi a escutá-lo. Quando eu comecei a tirar o curso de massagem, inclusive a minha primeira formação foi uma formação muito holística, foi muito integral, foi muito importante para eu realmente começar a olhar para o ser humano como um todo. Nós somos um todo. Tu és emoção, tu és físico e tu és mente. Não dá para desfasar estas três áreas. Não existe isso. Tu és mente, és físico e és espírito. E todos eles se relacionam entre eles a todo instante. E quando eu comecei a tirar essa formação, o nosso professor disse assim: vocês a partir de agora vão ter que criar uma frase, um slogan para o vosso projeto. Vocês vão imaginar que têm um projeto e qual seria esse slogan. Isto foi em 2018. Isto já foi em 2018. E a frase que eu criei, que me veio naquela altura à cabeça, foi: o corpo é o nosso reflexo. E mal eu sabia, eu não tinha entendimento que eu tenho hoje, mal eu sabia. Mas eu já tinha essa ponta de consciência que o corpo é o nosso reflexo. Está tudo no nosso corpo, todas as respostas estão no nosso corpo. E por isso é que eu te quero trazer esta consciência de que quando tu tiveres dúvida de alguma coisa, nós temos tendência a pedir um conselho a um amigo, uma amiga. Mas não, a primeira pessoa que tu tens que recorrer quando tu tens alguma dúvida é a ti. É a ti. É à tua sensação, é ao teu corpo, é ao teu estado de ser. Esse estado de ser é que te vai dar a resposta do que tu precisas fazer. Isto não se consegue da noite para o dia, consegue-se com a prática. Mas com a prática, com esta consciência, com este parar para ouvir, para escutar de facto o que está dentro de ti, tu vais começar a decidir pelo que o corpo te está a indicar que tu precisas de fazer. Há coisas que não se explicam muito, há coisas que só tem que sentir e fazer. Isto é uma delas. Todo o excesso colmata um vazio. Todo o excesso preenche um vazio. Excesso de quê? Excesso de doação, do teu tempo, do teu amor, do teu carinho. E sem receber nada em troca. Sabes aquelas pessoas que dizem assim: eu sinto que eu dou aos meus amigos, dou a todo mundo e quando eu preciso ninguém está lá para mim. É por isso. A pessoa está a dar em excesso o que ela sente dentro de si, esse vazio de si. Quando tu percebes que há alguém que está a passar por cima de si e colocar outra pessoa como prioridade, essa pessoa está com alguma falha na sua identidade e com falta no senso de merecimento. Porque a partir do momento em que tu estás consciente daquilo que tu és, tu sabes daquilo que tu és, tu amas-te, tu mereces, tu sabes que mereces a melhor roupa, dentro da condição que tu tens. É isto que eu quero que tu entendas, que é, não é porque agora estás a ver este vídeo que vais comprar agora uns ténis de 300 € porque é o que tu mereces. Não.
dentro da condição que tu tens agora, tu mereces o melhor. Portanto, hoje vais retirar todas aquelas roupas que te são sobra, que tu usas em casa para dormir, que tu usas em casa porque, olha, é o que sobrou, está ali. Não. Vais-te desfazer dessa roupa. Isso é energia reprimida, estagnada. Tu estás a dizer ao universo que está bem, aceito qualquer coisa, pode só ser esta calça rasgada que também não importa. O que é que tu achas que vai aparecer? Vai aparecer uma pessoa com essa mesma energia, que vai te dar um mínimo, a migalhinha. Vai-te dar aquela migalha de atenção, sabes? Primeiro vais parar e pensar, refletir na tua vida o que é que se está a passar na tua vida com relação a isto. Em seguida, se tu estiveres a fazer este tipo de ações que eu te estou a dizer aqui, das roupas, aceitar as roupas, não sei o quê, nananã, tu vais desfazer disso. Mas eu depois não tenho mais. Não faz mal. Vais comprar um pijama. Um pijama é uma coisa super barata. Compras um conjunto de pijama e dormes com esse pijama. Pronto. Aí tu estás a dizer à vida que, ok, eu mereço. Eu mereço estar com uma boa roupa. Eu mereço estar com um material em condições. Eu mereço comer alguma coisa. Tu estás com fome. Em vez de pedir lá no iFood a tua comida, vais pensar o que é que eu adorava comer agora. Vais comprar os ingredientes e vais cozinhar para ti. Eu juro. A sensação que te dá no final, quando já a comida está cozinhada e tu vais comer, tu vais desfrutar daquela experiência, daquela comida. É incrível, porque tu estás a dizer à vida que eu não aceito qualquer coisa. Eu sei o que eu mereço e eu mereço muito. E mereces porquê? Mereces porque tu és. Vamos começar a desconstruir esta ideia de que tu mereces atenção porque tu passaste no teste. Tu mereces amor porque ajudaste aquela velhinha a passar a passadeira. Tu mereces cuidado porque também estiveste sempre lá para mim. Não! O amor é incondicional. Tu mereces porque tu mereces. Tu mereces porque tu és. Só o facto de existires, de seres filha de Deus, de seres a criação dele na Terra, tu mereces tudo. Tu mereces o mundo, tu mereces o amor, tu mereces o cuidado, tu mereces a atenção. E a partir do momento em que tu viras isto para ti, porque é isso, o segredo que as pessoas estão a querer trazer aqui com vários cursos e tudo mais. O segredo, qual é o segredo? O segredo não existe, o segredo é tu começares em ti. A partir do momento em que tu começas tudo isto em ti, para ti, o que é que eu mereço? Mereço um produto de qualidade para o meu rosto, vou comprar. O que é que eu mereço? Mereço comprar um bom calçado. Para conquistar o mundo eu mereço ter um bom calçado, vou comprar um bom calçado. Para cuidar do meu corpo, eu quero ir para uma academia, eu vou para uma academia. Ou quero ir fazer um desporto, eu vou fazer esse desporto. Eu vou gastar dinheiro, vou investir dinheiro numa boa alimentação para eu nutrir o meu corpo. Não vou estar constantemente a comer fora na rua, a pedir iFood. Não, eu mereço cuidar de mim. Eu mereço dar-me tempo de manhã, olhar para o espelho, fazer as coisas com calma, ter uma rotina que me dá prazer, que me dá amor, que me dá a sensação de autocuidado que eu estou a fazer para mim. Eu mereço cozinhar alguma coisa que me está realmente a apetecer e desfrutar daquela refeição. Eu mereço. Eu mereço ser tratada como uma rainha, porque eu sou uma rainha. Mesma forma, conheces alguém, tu já estás a criar este padrão de merecimento, tu conheces alguém e tu já não vais ser aquela pessoa que aceitava menos do que desejava. Não, se tu desejas
ter um relacionamento sério, construir uma família, qualquer pessoa que venha ao teu encontro por energia, atração, seja pelo que for, quando se começam a conhecer, tu colocas esta carta na mesa, olha, eu sou assim, mereço isto, quero isto para a minha vida, não quero investir tempo se não for para isto. E se a pessoa disser, mas afinal, pá, eu ainda estou com bué projetos, não tenho assim muito tempo, só consigo mesmo mais uma vez por semana e não sei o quê. Tu vais dizer, tudo bem. Eu acho que está ótimo, mas não é comigo. Vais ficar sozinha? Vais. Mas estás a dar valor? Estás-te a dar valor a ti. Porque não importa o que o outro decida. É isto. Este é a reflexão de verdade, que é, não importa o que o outro decida depois daquilo que tu dizes, daquilo que tu estabeleces, do limite que tu estabeleces. Não importa, porque o que importa é aquilo que tu definiste para ti. Isto é que eu aceito. Isto é o que eu aceito. Se tu queres, ótimo. Se tu não queres, melhor ainda. Não é para ti essa energia, não é para ti. Ainda não chegou para ti. Quando ela chegar, ela vai chegar. Mas para ela chegar, tu tens que te preparar contigo. Tu és o teu próprio exemplo, tu és o teu próprio produto de resultado. És tu. Eu quero trazer-te isto. Se eu me sentisse merecedora, o que é que eu faria agora? Isto é aquilo que tu vais começar a perguntar na situação que tu estás a viver agora, seja num trabalho, seja numa relação amorosa que tu ainda estás, mas tu já começaste a perceber alguma coisa que não está certa, tu começas a ter esta observação do teu corpo, começaste a fazer isso, começaste a sentir algo estranho, que ainda não sabes o que é, mas é uma sensação. E essa sensação vai-te colocar esta pergunta. O que é que eu faria se eu me sentisse merecedora? O que é que eu fazia agora? Talvez seja terminar essa relação. Se calhar seja o momento em que tu precisas de ficar sozinha ou sozinho. O ciclo só se repete até o quebrares. A tua ação é o que vai quebrar o ciclo, este padrão repetitivo. Quando tu quebras o ciclo, o que é o ciclo? O ciclo é o padrão que tu estás sempre a atrair de relacionamentos em que homens estão emocionalmente indisponíveis para ti e tu tens que compensar o amor, a atenção, tudo para tu não os perderes. Certo? Quem compensa demais é porque tem medo de ficar sozinha, não é? De perder a outra pessoa. E geralmente este tipo de padrão é sempre com pessoas que estão emocionalmente indisponíveis. A pessoa não está. A pessoa quer obter os benefícios, que é ir à tua casa quando lhe apetece, se precisa de alguma coisa, dinheiro, atenção, algo assim, ela fala contigo e tu estás lá logo presente. Se ela pede, tu estás sempre lá. Portanto, para ela está ótimo, porque tudo o que ela precisa, ela tem. Quando ela quer, ela tem. Tem-te a ti. Para que é que ela precisa de se esforçar se ela te tem a ti? Então, passaste 15 anos a atrair este tipo de padrão e tu reconheces, porque tu percebes, fogo meu, estou sempre a atrair as mesmas pessoas. Ou não necessariamente as mesmas, mas parece que é sempre, o problema parece que é sempre igual. É aqui que tu vais começar a olhar para ti. Mas o que é que será que eu estou a tentar esconder? Não é? De que forma é que eu estou a tentar preencher este vazio que eu sinto? Porque o maior erro é tu tentares receber o amor de outra pessoa. O amor que tu tanto estás a querer
dar ao outro é o amor que tu sentes falta de ti mesma. Às vezes representa em nós atrairmos pessoas, que também em algum momento foi o meu caso. Como eu tive também uma infância muito complicada, muito descompensada, tudo muito desequilibrado, e de certa forma parece que nós nascemos um pouco quebrados, não é? De amor, de atenção, de tudo, de confiança. Mas eu comecei a ter essa consciência e de facto eu, graças a Deus, sou outra pessoa, sou uma pessoa super consciente, sou uma pessoa super equilibrada dentro de mim. Hoje eu consigo ser e não preciso de ninguém para ser, eu sou. Mas eu aprendi isto pela minha própria experiência. Mas antigamente eu estava sempre a atrair pessoas com essa mesma lacuna. E o que é que eu sentia? É aqui que nós temos de ter muita atenção e muito cuidado, porque é aqui onde os problemas realmente começam, que é como eu reconheço, né? Eu só reconheço o que eu conheço. Eu conheço a história de alguém, começo a ver, esta pessoa também tem muita dificuldade, passou muitos momentos difíceis. Tu começas-te a rever naquela história, certo? É o reflexo. Quando eu me começo a rever naquela história, através do reflexo, o que é que eu tenho automaticamente? Empatia, compaixão. Certo? E o que é que eu sinto que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tudo, ou eu tenho que ser tudo para aquela pessoa, porque eu sei muito bem o que é não ter aquilo. Então tu entras neste estado de compensar e de querer preencher aquela falta que durante toda a vida essa pessoa sentiu. E no meu caso, o que é que acontecia? Eu tornava-me psicóloga dessas pessoas. Porque eu era namorada, eu não era psicóloga, não é? Só que pelo meu entendimento, pela forma empática que eu era, que eu sentia, e essa verdadeira sensação de eu preciso de dar amor a esta pessoa, eu preciso que ela se sinta amada, eu era a psicóloga. Eu tornava-me a psicóloga. Até que com o tempo eu percebi, mas eu não sou psicóloga. Eu não tenho que estar a curar, eu não tenho que curar nada de ninguém. Esse não é o meu papel. O meu papel é ser e estar. O meu papel não é curar e o teu papel também não é curar. E muitas vezes nós procuramos ter esse papel na vida dos outros, de querer curar, de querer tapar, de querer camuflar, de querer resolver, de querer preencher. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. E o maior sofrimento está nisto, de querer curar e mudar a vida do outro. Mas eu lamento dizer-te, ou melhor, eu informo com toda a alegria de te dizer que esse não é o teu papel. E hoje tu vais quebrar esse padrão e vais substituir esse papel pela tua presença, pelo teu estar, pelo teu merecimento de ser. Tu mereces porque és. Ponto. E não te esqueças que o nosso ciclo só se repete até nós o quebrarmos. E a minha pergunta é: o que é que tu sentes ou percebeste que tu precisas de quebrar agora na tua vida? Em qualquer área que seja. Que seja o início de um novo relacionamento contigo mesmo. Porque o meu papel aqui, contigo, é trazer-te perguntas, trazer-te consciência. Eu não venho aqui dar-te respostas. Eu não quero ser a professora nem o guru de nada. Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua percepção. Eu quero é trazer esta consciência, esta forma nova de ver as coisas. E tu próprio vais encontrar as respostas dentro de ti. Porque esse é o nosso maior mal, é tentarmos encontrar respostas fora de nós. Acabamos por gastar muito dinheiro em cursos, nas promessas
vencedoras de que em 3 dias muda a tua vida para sempre, não sei o quê. Para nada. E há sempre uma sensação de falta, porque a origem, a raiz está em ti, não está fora. E então vou-te deixar com este vídeo, espero que ele te tenha mesmo ajudado, sabes? Espero que tenha feito sentido para ti. Tudo o que eu passo aqui são coisas que eu apliquei na minha vida e que geraram mesmo uma transformação. E por terem gerado uma transformação tão enorme dentro de mim, eu quero trazer isso para ti. Porque a vida é grande demais para nós vivermos numa bolha e nos sentirmos encolhidos dentro daquilo que nós fomos feitos para ser, mas não sabemos como sê-lo. Então, eu espero que este vídeo tenha trazido alguma clareza, algum entendimento e que te possa mesmo ajudar. Ok? Não te esqueças que eu vou trazer também o meu relato sobre como é que eu apliquei estes 3 pilares na minha própria experiência, que é o receio de conduzir. E por isso eu hei de trazer aqui esse relato em breve. Portanto, fica aqui para o próximo episódio, tá? Beijinhos, espero que fiques bem e um excelente domingo.